5 artigos completos para avaliação. Destes, 32 foram exclusos por se tratar de população pediátrica, revisão de literatura, ou passaram do período de ano estimado, ou relato de caso. Restando 6 artigos para nossa avaliação. Então, a partir dos artigos incluídos na nossa análise, verificamos que a cinesioterapia ela é eficiente e é um trabalho também seguro a esse paciente, onde ele se apresentou com respaldo nacional e internacional para ser utilizado, de fácil empregabilidade e de baixo custo. E verificamos que todos os artigos avaliados tinham grande cunho dentro de revalência para aplicação. Então, mediante a análise que foi realizada pelos artigos, né, incluídos nesse certame, concluímos que a cinesioterapia pode sim ser realizada de forma precoce, ela é muito boa para esse paciente, certo? E ela é eficaz e segura. Mesmo que haja, podendo haver efeitos adversos, são mínimos em relação aos benefícios que esse paciente vem a receber. Porém, ainda há uma implicação para a implementação da mesma. Os profissionais enfrentam essa barreira, porque ainda não há um protocolo para a sua execução. Então, seria necessário mais estudos para que possa ser feita uma padronização, porque avaliamos que não há um protocolo ainda. Então, isso seria uma causa de dificuldade para a gente incluir ela de forma rotineira nos hospitais. Então, seria isso. Acho que deu. Por 5 minutos. Você tem mais 1 minuto ainda. Quer falar mais alguma coisa? Não acredito, eu corri bastante. Bom, então, então, um resumo então, sobre si. Então, a cinesioterapia, gente, ela é muito eficiente para esse paciente, porque o paciente, a partir de um dia imobilizado, já perde cerca de 5% da sua massa corporal. Então, imagina um paciente que passa semanas dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, em torno de 7 dias, o paciente já perde em torno de 30% da sua massa muscular. Então, o paciente que fica restrito ao leito, ele vai apresentar não só problemas musculares, mas também sistêmicos, relacionados à hemodinâmica desse paciente, relacionado à mecânica respiratória. Então, quanto mais rápido a gente conseguir mobilizar esse paciente, ele vai apresentar uma melhora mais rápida, que há evidências que há redução do período de internação, como também melhora após a sua alta. Então, realmente, pacientes têm esse acesso à mobilidade precoce, ele vai apresentar uma qualidade de vida pós-alta muito melhor. Ok, ótimo. Cristina, Luíse, uma das duas, fica à vontade. Só um avaliador que tem 3 minutos, tá? 3, né? Pronto, eu posso falar? Pode. Pronto. Então, eu achei muito interessante o seu trabalho, o trabalho de vocês, Fernanda. A importância dessa fisioterapia de forma precoce, né? Infelizmente, como você falou, ainda não tem um protocolo. Então, eu acho assim que esses trabalhos, de uma certa forma, eles reforçam essa importância desse protocolo, né? De se montar o protocolo, e você, como uma futura fisioterapeuta, né? Pode até lutar por essa causa, tá certo? Eu, assim, só tenho elogios ao trabalho, não tenho nenhum ponto para chamar a atenção. Eu achei super importante, né, esse alerta, tá certo? Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Obrigada. Só isso mesmo. Obrigada. E, Izzy, você quer falar alguma coisa? Tem 2 minutinhos. Não, acho que a Cristina já pontuou, né, os pontos principais do trabalho, né, uma revisão integrativa, e realmente esse tema é extremamente importante dentro da área da fisioterapia, e como muitas atividades ou estratégias, né, de saúde, elas precisam ser reforçadas, né? Então, através de um simpósio, de uma revisão ou de um relato de caso, que você pode também estar evidenciando a importância desse tema. Então, parabéns pelo teu trabalho e vá em frente aí nas suas ações em relação a esse tema.
Obrigada. Fernanda, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua Obrigada. apresentação. Eu sou fisioterapeuta e tenho uma perguntinha para fazer para você, tá? Por que você escolheu fazer uma revisão integrativa e não uma revisão sistemática? Bom, relacionado ao período, porque quando a gente começou a fazer a nossa pesquisa, a gente achava que não daria tempo, na verdade. Porque a gente, quando eu tive acesso a esse simpósio, foi uma amiga que repassou para mim. Então, foi relacionado principalmente ao tempo, na verdade. A gente não teve tempo para estar realizando. A gente ficou foi muito em cima, quando ela me apresentou esse trabalho, aí eu estava também correndo para meu TCC. Aí foi uma forma mais fácil para a gente avaliar, na verdade, como foi dividido. Ficou muito bom, e uma sugestão na sua apresentação que você possa colocar, de repente, as palavras-chave, tá? Principalmente os critérios de inclusão, para ver o que você foi feito. Que eu acho que facilita melhor na apresentação, viu? Mas, de qualquer forma, parabéns pelo seu trabalho, né? E boa sorte, tá? Obrigada. Agora, o próximo trabalho é da Juma Apolinário. É o impacto da ventilação não invasiva em crianças asmáticas hospitalizadas, uma revisão integrativa. Só um adendo, é que o trabalho da Fernanda, o número dela é 214. Obrigado. Nada. O próximo é 356, né, Thaís? Isso. Ok. Juma, quando você quiser, fique à vontade. Juma, você tá aí? Eu acho que ela não tá. Não? Então, se ela não tá, vamos passar para o próximo. Da Larissa. Larissa Kelly. Larissa, tá por aí? Sim, estou. Podemos começar então com o seu? Pode sim, pode começar. Então vamos lá então. Então, deixa eu colocar aqui a avaliação. É do Larissa, né? Aqui. É Larissa Kelly, 475. Larissa, pode começar. Você tem 5 minutos para a apresentação, tá bom? Larissa Kelly. Isso, Larissa Kelly Marques. Isso. Tá bom. Que não abriu ainda aqui para mim. Não? Thaís? Oi. Vê se a Larissa ainda não está vendo a apresentação dela, não. Não abriu ainda aqui para mim, não. A apresentação. As outras pessoas estão falando que estão aparecendo. Para mim está aparecendo aqui. Isso, porque eu só fiz passar pro lado. Não Abriu saí. agora. Pode começar? Pode começar. Abriu agora. Você tem 5 minutos, tá? Pronto. Acabou de abrir, viu? Pode começar. Pode. Certo. Bom dia, meu nome é Larissa. E eu vou falar sobre a sistematização da rotina fisioterapeuta na reabilitação de entose de tornozelo. Bom, a introdução, né? Que entose de tornozelo é uma lesão ligamentar comum em atletas de saltos, corridas e indivíduos também não atletas. Ocorre pelo estiramento ou ruptura dos ligamentos calcâneo-fibular, talo fibular posterior e talo fibular anterior do tornozelo. E é decorrente de alguns estresses aplicados nas articulações. O mecanismo de lesão se dá por duas maneiras. Por inversão, que a planta do pé ela vira para dá uma lesão de ligamentos laterais. E na eversão, quando a planta do pé vira para fora, levando a lesão dos ligamentos mediais.
Existem 3 tipos de entose, que é grau 1, que é um estiramento ligamentar, e o grau 2, que é uma lesão ligamentar parcial, e o grau 3, que é uma lesão ligamentar total. O objetivo desse trabalho foi verificar na literatura científica a rotina fisioterapêutica na reabilitação de entorse. Foi realizada na metodologia, foi realizada uma revisão de literatura na língua portuguesa e inglesa, sem restrições temporais. As bases de dados que foram utilizadas foram Metz e Laxi. Os descritores foram fisioterapia, entorse, tornozelo e reabilitação. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem rotina fisioterapêutica na reabilitação de entorse e tornozelos, ensaios clínicos randomizados e não randomizados, e os artigos que foram excluídos do trabalho foram outras patologias, outras terapias e revisões de literaturas. Pode passar. Bom, resultado, novos artigos contemplaram o critério de exclusão, os sintomas que a entorse causa, né? Dor, inchaço, instabilidade articular e diminuição da amplitude de movimento. O grau da entorse que a fisioterapia trata é o grau 1 e o grau 2, porque o grau 3 já é uma ruptura de ligamentos totais e dá um procedimento mais cirúrgico. A conduta fisioterapêutica, em princípio, a gente trata a dor com procedimentos eletroterapêuticos como TENS e ultrassom. O TENS a gente usa para alívio de dor e ultrassom, tanto para alívio de dor quanto para diminuição do edema. Mobilização, a gente faz mobilizações articulares para estimular o líquido sinovial das articulações, que é super importante. Os alongamentos dos músculos gastrocnêmio, sóleo, tibial anterior e tibial posterior. A gente também faz terapia manual, que tanto dá um alívio de dor para o paciente, tanto para a recuperação funcional do paciente. Fortalecimento do músculo gastrocnêmio e sóleo para manter a estabilidade do tibial posterior. A gente pode fazer exercício de extensão, faz o treino. Eu não estou conseguindo ouvir, Vitor. Está cortando. Larissa, Thaís, dá uma pausa. Larissa, seu áudio está cortando. Com Não, a gente não está escutando você. Acho que a sua conexão está ruim. Acho que a Larissa caiu. Larissa? 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 Eu acho que ela tá com a conexão ruim, a Larissa. O pessoal está conseguindo me escutar bem? Sim. Sim. Ok. Então, não sei se a Larissa caiu ou se ela está aí ainda. Acho que caiu. Ela saiu, acho que ela vai entrar novamente. Vai, né? Larissa? Acho que está muito ruim o áudio dela, não dá para escutar. Isley e Cristina, o que vocês sugerem? A gente passa para o próximo e depois tenta repetir o da Larissa? O que vocês acham? Eu acho que sim, Vitor. Para ela não Pode ficar ser, né? prejudicada, né? Ela não ficar prejudicada. Ô, Vitor, não tem um segundo apresentador, não, no caso dela, um segundo participante que possa apresentar, esteja com a conexão boa, ou dar continuidade à apresentação? Eu acredito que não. Eu acho que ninguém pensou nesse segundo apresentador, não. Mas, de qualquer forma, certo.
de qualquer forma, a gente manda uma mensagem para ela. Thaís, se você puder escrever aí, fazendo um favor, ou Isa ou Cristine puder escrever aí para mandar para ela, tá? De repente ela visualizar no bate-papo e aí a gente continua, porque aí ela não fica prejudicada, né? Isso. Então tá. Então vamos passar para o próximo, enquanto a Larissa Eu vou escrever tenta resolver o problema. Ok, perfeito, agradeço. O Ítalo, ele está aí presente? Ítalo? Ô, Thaís, pode tirar o trabalho da Larissa, viu? Fazendo um favor. Ítalo? Eu acho que o Ítalo também não está, não. Verdade. Então vamos para a Letícia Nunes. A Letícia está aí. Eu Sim, vi. tô sim. Ah. Eu vi aqui a minha câmera. Oi? Vitor, só para esclarecer, tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar nas salas 14 e 15. Eu estou com uma outra aluna que está apresentando um trabalho, ela não está conseguindo entrar. Não sei se é um problema de conexão na sala, tá? Só para você ficar ciente que tem esse problema. Tá bom. Ô, Thaís, eu acho que é a questão do link, né? Das pessoas que têm que acessar. Será que eles estão acessando certo? Porque eu consegui entrar rapidamente. Pois é, eu espero que sim, porque eu deixei já aberto para qualquer pessoa poder entrar. Mas a sala Perfeito. 15, eu não sou monitor, então não tenho Não, da controle. sala 14. É porque ela tá falando que é a sala 14. Tá? Porque falaram aqui no... A gente só pode dar conta do nosso. Exatamente, porque falaram 15 no chat e aí eu fiquei sem entender. Não. Acho que é porque foi o exemplo que foi, tá? Letícia, podemos então passar para você? Sim, deixa eu só testar uma coisa aqui. Meu áudio tá bom? Vocês conseguem me ouvir? E eu tô conseguindo te ouvir bem. Ótimo. Ainda bem, né? Menos um problema. Então, acho que já podemos começar. Então, bom dia a todos. Meu nome é Letícia Campos, eu sou acadêmica de Medicina da Universidade de Pernambuco. É um prazer estar apresentando este relato de caso a todos. Então, comecemos com algumas definições. O hematoma subdural agudo é uma hemorragia intracraniana, geralmente decorrente do cisalhamento, do rompimento de veias pontes cerebrais, e que está geralmente associado a eventos que envolvem alta energia, como o traumatismo crânioencefálico, TCE. Justamente por isso, o hematoma apresenta alta morbimortalidade, porque ele está associado a lesões do parênquima cerebral, lesão axonal difusa, hipóxia, herniações, coagulopatia, entre outros. Então, se não identificado precocemente, esse hematoma pode resultar em lesões secundárias, como lesão isquêmica cerebral e também hematomas. Então, para evitar que isso aconteça, podemos lançar mão do tratamento cirúrgico. Entre os procedimentos, a craniectomia descompressiva, que é preferida para casos com edema cerebral e hipertensão intracraniana de difícil controle. No entanto, comparada a outros procedimentos, a craniectomia pode apresentar maior taxa de complicações pós-operatórias. Então, o acompanhamento da evolução de um paciente com hematoma subdural se torna essencial. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente com hematoma subdural agudo, secundário a TCE, o qual, após a craniectomia descompressiva de emergência, teve deterioração do seu estado geral. Pode passar para o próximo. Com relação à metodologia do relato de caso, primeiro os aspectos éticos. Esse trabalho ele foi submetido e aprovado para o Comitê de Ética do Complexo Hospitalar, com o seguinte número de protocolo que vocês visualizam na imagem. Mas vamos à história desse paciente. Esse paciente do sexo masculino, 38 anos, procedente de Tuperatama, Pernambuco, chegou ao serviço de traumatologia do Hospital da Restauração com um relato de queda de moto, fazendo uso de capacete, 7 horas após o acidente. Esse paciente chegou com confusão, sinais de etilismo, otorragia à esquerda, sem condições adequadas de mobilização, mas o score na escala de coma de Glasgow dele era de 13, e por isso ele foi classificado e diagnosticado com TCE leve. Entre os exames solicitados, teve a tomografia computadorizada de crânio, sem contraste, que evidenciou uma contusão temporal à direita, hematoma subdural agudo laminar à direita, cisternas comprimidas, um pequeno desvio de linha média
e também uma fratura de base de crânio à esquerda, sem afetar o encéfalo. Apesar de estável hemodinamicamente no princípio, ele teve o rebaixamento do seu nível de consciência e, por isso, ele foi submetido a uma craniectomia descompressiva de emergência com remoção de fragmentos ósseos temporoparietal direito e também teve a drenagem do seu hematoma. No caso, o procedimento foi indicado corretamente não só pelo rebaixamento do nível de consciência, mas porque depois ele teve um desvio de linha média que superava 5 milímetros e porque ele teve as cisternas comprimidas. Apesar do procedimento, o que chama atenção nesse caso é a evolução pós-operatória desse paciente, porque mesmo com a craniectomia, ele teve um agravo do seu estado neurológico, ele foi a coma, e quando fizeram uma tomografia computadorizada, avaliando o que estava acontecendo, se verificou que tinha uma isquemia cerebral extensa à direita, uma lesão secundária do TCE, que mesmo com a cirurgia não foi possível evitar. Apesar desse susto na evolução clínica do paciente, ele evoluiu bem, com monitorização contínua e atendimento multidisciplinar. Então, o que fica de principais considerações desse caso? Primeiro, a importância de um atendimento inicial rápido. Para que a gente tenha um acesso seguro à cirurgia, esse paciente deveria ter chegado 2 horas no máximo após o acidente, e esse paciente chegou 7 horas depois. Um segundo ponto importante, acompanhar bem a evolução desse paciente com TCE, visto que o hematoma subdural ele está muito ligado a altas taxas de morte e mortalidade. Também se ressalta aqui o papel de exames como, por exemplo, a tomografia e também condutas como a craniectomia descompressiva, tanto para investigação quanto para resolução do caso. Mas a principal take-home message dessa apresentação é prestar atenção ao nível de consciência desses pacientes, visto que é o principal fator preditor para o prognóstico. Ao lado, vocês acompanham as referências e muito obrigada. Certo, obrigado. Izzy ou Maria Cristina, vocês têm alguma pergunta? Letícia, parabéns pela sua apresentação. Achei bem interessante o caso que você apresentou e eu gostaria de te perguntar qual seria a relevância, além desses pontos que você colocou, né, em relação principalmente esse acesso, né, ao Sistema Único de Saúde desses pacientes neurológicos, né? A gente sabe que o AVC também precisa, né, dessa rapidez do atendimento, assim como um doente com trauma grave. Qual seria assim o ponto principal que você gostaria de ressaltar, além desses, em relação ao diagnóstico, o tratamento, por se tratar de um relato de caso, né? A gente sabe que os relatos de caso eles têm sempre alguma uma hipótese a ser levantada dentro de um caso diferente. O que te chamou, o que te motivou a fazer essa apresentação desse relato? Então, acredito que o principal diferencial desse caso, como eu tentei ressaltar durante a apresentação, é a evolução desse paciente no pós-operatório. Então, perceba que a craniectomia descompressiva, esse procedimento, deveria ter evitado que o paciente tivesse lesões secundárias ao traumatismo crânioencefálico, principalmente a lesão isquêmica, que é o que mais assusta na parte de neurocirurgia nessas situações. Então, acredito que o principal ponto e que motivou não só a mim, como toda a equipe de autores a escrever esse trabalho, foi justamente a atenção no manejo pós-operatório. E que detalhes a gente precisa prestar atenção a fim de que a gente evite essas lesões secundárias. E também a escolha do procedimento cirúrgico, porque, por exemplo, esse paciente ele foi submetido a uma craniectomia. Por que, então, esse caso foi preferido e não uma craniotomia, que é o procedimento cirúrgico? Então, acredito que mostrar o porquê da escolha do procedimento e, principalmente, tentar levantar a hipótese de como melhorar o manejo pós-operatório desses pacientes. Espero ter contemplado a sua pergunta, professora. Então, a questão é o manejo clínico, né? A atenção de alguns cuidados, você está querendo ressaltar exatamente a observação clínica nesse pós-procedimento, é isso? Perfeito, perfeito. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Oi, parabéns, Letícia. Eu também preciso falar ou não, Vitor?
Nosso precisa, né? tempo falta 19 segundos só, 18. Não, então dar um parabéns para a equipe, né? E dizer para ela que o caso foi muito bem descrito, tá certo? Tá excelente a descrição do caso. Obrigada aí. Obrigado. Vamos para o próximo. Vitor, Essa foi a... Oi, Larissa. aí eu consegui voltar agora, minha internet. Não deu uma coisa que parou tudo aqui. Tá, vamos retornar para o seu trabalho? O Ítalo ainda não apareceu, não, né? Não está aqui Não. no chat, não. Ok. Vamos lá, Larissa. Não, tá de novo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Aí eu começo de novo. Seu celular, você está usando internet Wi-Fi em casa ou você está... Larissa? Larissa? Oi, minha internet não tá ajudando hoje. Não, a gente está com esse problema. Aí eu começo de novo, Pode começar. Se a internet falhar... Ô Vitor, ela podia finalizar, né? Porque essa parte inicial a gente viu, foi bem detalhado por ela. Podia só finalizar, né? Pode ser, pode finalizar. Aí eu faço uma conclusão, né? Que onde... A segunda parte, a outra página toda é melhor. Pronto, tá certo. Pode passar por essa parte, né? Aconteceu alguma coisa com o meu um slide que eu acho que tiraram-me da função. Tiraram-me da função de monitora. Ok. É aqui, não é isso? Isso. Desculpa. Pronto, os resultados, apenas 9 artigos contemplaram o critério de inclusão. Os sintomas que a intose causa é dor, inchaço, instabilidade articular e diminuição da amplitude de movimento. O grau da intose que o fisioterapeuta trata é o grau 1 e o grau 2, porque o grau 3, como é a ruptura total dos ligamentos, aí já é um procedimento cirúrgico. A conduta fisioterapêutica a ser realizada, em princípio, né, a gente faz um alívio de dor. Para alívio de dor, a gente usa os procedimentos eletroterapêuticos, como TENS e ultrassom. O TENS, tanto para o alívio de dor, e ultrassom para o alívio de dor e também para a diminuição de edema. Mobilizações articulares, que é muito importante para estimular o líquido sinovial das articulações. Alongamento dos músculos gastrocnêmio e sóleo, tibial anterior e tibial posterior. Terapia manual. É muito boa, porque além dela dar um alívio de dor para o paciente, ela dá recuperação funcional, fortalecimento dos músculos gastrocnêmio e sóleo, para maior estabilidade do tibial posterior, com exercícios de flexão, extensão, adução, abdução. Pode ser utilizado também terabands para maior resistência ao movimento. Propriocepção, que é o treino de estabilidade, né, que a gente faz com discos proprioceptivos. É muito bom para trabalhar musculaturas estabilizadoras do tornozelo. O treino de marcha, e a gente faz uma reeducação da marcha, né? Educação motora da marcha do paciente, com descarga de peso, na apoio médio, na apoio inicial, apoio médio e retornando à fase neutra. A conclusão do trabalho na literatura científica corrobora em falar que o papel da fisioterapia é de extrema importância para a recuperação do indivíduo que sofre com intose tornozelo no grau 1 e grau 2, fazendo com que eles tenham uma melhora no quadro álgico e funcional. E essas são algumas referências que eu usei para fazer o trabalho.
Ô, Larissa, Oi. pode ligar o cronômetro, ô, Thaís. A gente já coloca nos 3 minutos já. Ok. Eu vou pedir às meninas para poder fazer a pergunta, né, porque é da minha área. Ô, Larissa, por que você, em vez de fazer uma revisão sistemática, você não procurou fazer uma revisão sistemática? Porque também, assim, o trabalho é muito legal, assim, parabéns pelo trabalho, eu acho que é importante na área a gente ter sempre trabalhos que possam pensar numa sistematização de rotinas, né? Em outras palavras, de criar protocolos de fato efetivo para o tratamento. Mas por que você não procurou fazer uma revisão sistemática? Porque alguém pode talvez lhe argumentar que você colocando várias condutas, acaba que a gente não sabe realmente de fato o que melhorou, o que não melhorou. Né? Então, assim, por que você não pensou numa revisão sistemática? Imagina que você se junte com o seu orientador. Bom, como foi minha primeira vez fazendo trabalho nessa área, a gente achou melhor fazer uma revisão de literatura para eu ganhar experiência e começar a fazer outros tipos. Como é que é? Como foi minha primeira vez de fazer esses trabalhos científicos, eu e minha orientadora, ela me orientou assim, ó, é melhor você fazer uma revisão de literatura e a gente, próximos trabalhos, a gente faz outros tipos. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, assim, quando a gente trabalha com revisão de literatura, ou revisão narrativa, ou revisão integrativa, muitas vezes traz uma visão um pouco de defesa, né? Uhum. A revisão sistemática ela tem um olhar um pouco mais, como eu posso dizer, de cima, assim, para trazer, muitas vezes, uma resposta àquilo que a gente desejava. Aí talvez fique aí, de repente, para complementar esse trabalho de revisão que você fez integrativa, também de procurar fazer uma revisão sistemática, né? Porque aí você tem um procedimento, você encontrar trabalhos padronizados. Porque uma coisa também que você colocou foi o fato de não ter estudos não randomizados. Então, os estudos não randomizados, eles já são considerados, né, de estudos que não têm uma forte evidência científica. E aí fica complicado fazer a afirmativa se funciona ou não, né? Até mesmo como sugestão para você, para seu orientador, de utilizar a escala Pedro, que é uma database em fisioterapia, para avaliar a questão das intervenções, né? Aí consegue avaliar estudos randomizados com isso, sabe? Eu acho que talvez isso vai qualificar melhor, mais ainda, seu trabalho. Tá certo. Tá bom. No próximo eu vou... Tá bom. Mas parabéns pelo trabalho, excelente iniciativa. E sua da sua orientadora. Obrigada. Muito obrigada. Maria Cristina, Isis, se você quiser fazer uma colocação. Oi, Larissa. Eu fiquei curiosa para saber a incidência dessas torções, né? Assim, eu não vi assim na sua introdução, na sua descrição, a incidência, assim, se é alto, se ocorre muito, se não ocorre. Então, eu fiquei curiosa. Eu sei que é fácil. Oi. Pelos meus estudos sobre os artigos que eu vi, é uma das lesões mais comuns que tem a lesão de entorse, né? Em corridas, principalmente atletas e também indivíduos não atletas, mulheres que usam salto, tem muito isso. Possivelmente pela falta de fortalecimento, né? Que você colocou aí, né? A importância do fortalecimento, né? Da região. Uhum. Eu gostei do seu trabalho, parabéns. Agora vou deixar a Isis falar um pouquinho. Eu acho que a gente já esgotou o tempo. Nosso tempo é esgotado. Tem que passar para o próximo. Vitor já contribuiu bastante. Eu queria só dar os parabéns à Larissa pela iniciativa do trabalho. Parabéns, Larissa. Obrigada. Bruna, você é a próxima. Oi, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Pronto. Cadê? Deixa eu esperar aparecer o slide aqui. Isso. Bruna, bom dia. Você tem 5 minutos para apresentar, viu? Ok. Tá bom, posso começar? Bom dia. Meu nome é Bruna e eu sou estudante de medicina do 4º período da UPE. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da suplementação do ferro na insuficiência cardíaca, uma revisão integrativa. Bom, a deficiência de ferro ela é uma comorbidade muito comum na insuficiência cardíaca crônica
e ela representa importante causa de morbimortalidade, porque pode reduzir a capacidade aeróbica, exacerbar os sintomas da IC, como dispneia e fadiga, e também reduzir o surgimento de anemia. Dessa forma, alguns estudos clínicos randomizados, eles sugerem que uma abordagem terapêutica voltada para essa suplementação do ferro melhoraria o desfecho em pacientes, nesses pacientes específicos. E aí, por isso, o objetivo principal desse trabalho foi conhecer a importância da suplementação do ferro no prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca e deficiência desse mineral. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa de ensaios clínicos randomizados nas bases Medline e Cielo, sem limite de ano, e nos idiomas inglês e português. Os descritores utilizados foram insuficiência cardíaca, deficiência de ferro e ensaio clínico controlado aleatório e os seus respectivos nomes em inglês. Na escolha dos estudos, não foi feita distinção entre a via de administração do ferro e o seu preparo. Além disso, foi verificado o poder amostral descrito em cada estudo. Pode passar, por favor. Bom, essa busca ela resultou em 7 ensaios clínicos randomizados, todos presentes na base de dados Medline e em inglês. Foram excluídos aqueles com baixo poder amostral e que também estavam com texto incompleto, restando 3 principais: o Ironaut, o Confirme e o FER. Esse primeiro estudo, ele fez o uso de ferro oral em altas doses e ele não verificou evolução nos parâmetros avaliados, como, por exemplo, pouca alteração no consumo de oxigênio, teste de caminhada de 6 minutos. Então, ele desencorajou o uso de ferro oral. Já o Confirme e o FER, eles suportam o uso de ferro endovenoso, porque verificaram aumento nos níveis de ferritina, saturação transferrina, hemoglobina e também na qualidade de vida, todos com um P menor do que 0,001, mostrando a significância estatística desses dados. Além disso, o Confirme, ele mostrou uma melhora na classe funcional dos pacientes, um aumento na distância do teste de caminhada em uma média de 18 metros, enquanto que no grupo placebo, essa distância ela reduziu em uma média de 16 metros. Além disso, também houve redução na hospitalização por exacerbação dos sintomas da IC, com P igual a 0,009. Já o FER, ele também mostrou evolução na classe funcional, que passou a ser mais classe 1 e 2 em 47% da amostra, e também aumentou consideravelmente a distância no teste de caminhada, para uma média de 317 metros, enquanto que o grupo placebo, a distância ficou em 227 metros. Todos esses dados com P menor do que 0,05. Além disso, os efeitos colaterais observados não foram considerados graves. E aí, foi basicamente a aplicação local e descoloração e também hipotensão. Com isso, pode-se concluir que a análise desses estudos, ele mostra que a suplementação de ferro, ela melhora o prognóstico e a qualidade de vida nesses pacientes com insuficiência cardíaca e deficiência desse mineral. Por isso que é tão importante a gente avaliar esses parâmetros, já que a avaliação do perfil do ferro é um perfil específico, e aí melhor manejar essa população para deixar de ser uma condição subdiagnosticada. E é isso, aqui do lado são as referências, e muito obrigada pela atenção. Parabéns, Bruna, pela apresentação e pelo trabalho. Eu acho esse tema extremamente relevante. Na cardiologia, a gente sabe que 1/3 desses pacientes com insuficiência cardíaca, em torno disso, eles têm deficiência de ferro, né? Então, é um tema extremamente relevante discutir o benefício de uma suplementação de ferro nesses casos. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a como é que se dá esse treinamento a você como aluna de medicina para fazer essa revisão
integrativa? Vocês passam por algum treinamento? Como é esse processo, né, de conhecimento? Acho muito importante alinhar essa questão do ensino, né, ao desenvolvimento dessas práticas da pesquisa. Nessa época que a gente estimula, né, os alunos a gostar da pesquisa. Então, como foi a tua experiência em fazer esse relato? Na verdade, foi minha primeira experiência com revisão integrativa. Eu já tinha feito alguns resumos de pesquisa original, mas revisão integrativa essa foi a primeira. E aí eu pesquisei vídeos na internet, mesmo no YouTube, de como fazer. E também no simpósio, no pré-simpósio, eles fizeram uma aulinha de revisão integrativa também, revisão de literatura, no caso. Então, basicamente foi isso. Eu busquei na internet os meios que tinha para me ensinar e também contei com a ajuda da minha orientadora, que foi a doutora Silvia, e ela conseguiu também me orientar nesse sentido. E foi um aprendizado bem legal, porque foi a primeira vez que eu fiz uma revisão integrativa assim para apresentar. Parabéns, então, Bruna, pelo trabalho. Obrigada. Eu acho que é um resultado importante essa discussão, né? Saber essa diferença entre a suplementação de ferro oral, né, os benefícios alcançados com a suplementação, né, do ferro endovenoso nessa doença que é extremamente prevalente, né? Então, acho que é um tema extremamente importante e sua apresentação foi bem clara e objetiva. Obrigada. Acho que já foi o tempo, né, Vitor? Falta 20 segundos, Cristina. Se quiser falar alguma coisa. Não, só então parabenizar a equipe toda pelo trabalho, tá certo? Só isso mesmo, obrigada. Obrigada, Parabéns. professora. Parabéns, Bruna, também pelo trabalho, muito bom. Gostei, como sou da área de cardiologia também, achei muito bom, principalmente você incluir um índice de teste de caminhada aí de 6 minutos, viu? Isso, obrigada. Parabéns. Vamos para o próximo, que vai ser a Beatriz, que vai ser, na verdade, o Alexandre que vai apresentar no lugar da Beatriz. Bom dia. Bom dia. Sim, Alexandre. Você tem 5 minutos para a apresentação, tá bom? Tá bem. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Gabriel. Eu vim falar hoje sobre a revisão bibliográfica, sobre os métodos avaliativos de comprometimento cardíaco em pacientes com cardiomiopatia alcoólica. O trabalho foi escrito por mim, por Beatriz Mendonça, Manuela Viana e Rosvan Sebastião, todos acadêmicos de medicina da Universidade de Pernambuco. Bom, a cardiomiopatia alcoólica faz parte do grupo das cardiomiopatias dilatadas, onde há o desgaste progressivo da estrutura e da função das paredes musculares das câmaras do coração, afetando diretamente o músculo cardíaco com o aumento, com a dilatação dos ventrículos, que passam a ter menor capacidade para bombear sangue, ou seja, vão ter uma disfunção contrátil e sistólica, sendo mais predominante o acometimento do ventrículo esquerdo, resultando em uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca geralmente já se encontra em nível 3 ou 4 na classificação do New York Heart Association quando o paciente é diagnosticado. Essas manifestações, consequentes da degeneração das câmaras cardíacas, podem surgir de forma gradual e em alguns pacientes até mesmo permanecem assintomáticos. A cardiomiopatia alcoólica é uma forma de cardiomiopatia de etiologia associada ao uso crônico de álcool, considerando que 40% dos pacientes com histórico de abuso de bebida alcoólica apresentam a cardiomiopatia alcoólica, além da associação a uma condição genérica, que juntas resultam em um aumento ventricular e redução da fração de ejeção. Bem, a fisiopatologia da cardiomiopatia alcoólica ainda não é um tópico completamente esclarecido, porém variações genotípicas e a carga etílica do paciente são fatores que podem influenciar a mediação de resposta metabólica ao etanol. Portanto, existe uma considerável dificuldade em efetivamente fazer o seu diagnóstico clinicamente, devido à ausência de critérios diagnósticos específicos e à necessidade de descartar outras causas de cardiomiopatias. Bem, nesse sentido de escassez dos critérios ao redor dessa patologia, há uma considerável necessidade de que se estabeleçam quais exames são capazes de medir e escalar o comprometimento cardíaco causado pelo álcool e pelos outros fatores fisiopatológicos da doença, como os fatores genéticos. Sendo assim, foi levantado
esse estudo quantitativo, bibliográfico, de tipo revisão integrativa, que envolve 13 artigos publicados, que obtemos em plataformas digitais, e dados obtidos em plataforma online da Organização Pan-Americana de Saúde. Pode passar. Pela análise dos artigos, foi observada a disponibilidade de 3 principais exames não invasivos na análise de um paciente com cardiomiopatia alcoólica para medir e escalar o comprometimento cardíaco. Esses 3 exames foram o eletrocardiograma, o ecocardiograma e a eletrocardiografia dinâmica ou Holter de 24 horas. O método mais usado para a tomada de decisão clínicas é baseado em parâmetros ecocardiográficos, como a contratilidade e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tomando um papel fundamental na estratificação de risco e de tratamento do paciente. As principais alterações que podem se elencar na análise através desses exames são a dilatação ventricular e capacidade contrátil e de difusão elétrica dos cardiomiócitos. Por fim, vale ressaltar que as arritmias ventriculares também são comuns em pacientes diagnosticados com cardiomiopatia alcoólica. Bom, para concluir, ficou claro que apesar das dificuldades diagnósticas e depois do diagnóstico, tanto o ECG quanto o eco e o Holter são de grande suporte na estratificação e na análise da evolução e da terapêutica dos pacientes portadores de cardiomiopatia alcoólica. Eles tornam possível a visualização de alterações anatômicas e de alterações funcionais que o álcool ocasiona na estrutura cardíaca do paciente. Bom, era isso. Obrigado pela atenção. Pronto, então, eu acho que parabéns, Alexandre e equipe. Veja só, como você está falando, né, desse cardiomiopatia alcoólica, assim, eu acharia interessante você colocar a prevalência com relação a esses estudos que você avaliou, né, colocar a prevalência. Poxa, existe muito ou existe pouco desse comprometimento cardíaco, certo? Então, até para dar importância, né? Poxa, eu fiz um trabalho em cima de uma doença que é muito prevalente, que ocorre muito na população, ou que não ocorre, mas é importante por conta disso e daquilo, até para você dar uma ênfase na importância do seu trabalho, certo? Só para melhorar, é uma sugestão. E, assim, é importante, né, o trabalho, muito interessante, seu trabalho. Parabéns, equipe. Obrigado. O Alexandre, parabenizar. Isa, você tem alguma pergunta? Se você me permite, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Quero parabenizar o seu trabalho, muito bom, Alexandre. Obrigado. Muito interessante. Eu acho que, na verdade, assim, vou dar uma sugestão na revisão de bibliográfica que você está colocando, né? De você ter algum protocolo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, uma revisão sistemática com estudos de intervenção, geralmente a gente usa o Prisma, né? Que aí a gente pega para poder verificar quais são os trabalhos que são mais adequados e quais são os tipos de estudo que você vai utilizar. Se for falar o efeito, por exemplo, eu estou usando Consorte, que avalia os ensaios randomizados. E se você for utilizar, no caso de estudos longitudinais ou estudos que são de diagnóstico, de prognóstico, tentar padronizar um tipo de estudo, que eu acho que isso vai dar mais robustez ainda ao seu trabalho. Você chegou a verificar isso ou não? A avaliar, determinar algum tipo de estudo para isso ou não? Sim. A gente deu uma olhada no método Prisma, e realmente está dentro dos planos do grupo de pesquisa realizar uma revisão sistemática, tanto sobre os exames quanto aos critérios de diagnóstico clínico da cardiomiopatia alcoólica, mas por questão de tempo mesmo, como já estava muito próximo do simpósio do complexo hospitalar, a gente não conseguiu fazer a revisão sistemática para agora. É um plano mais para frente mesmo. Não, perfeito. Então fica aí, acho que como uma sugestão, até de repente você pode entrar no site Quator, que tem algumas sugestões de revisão sistemática e trabalhar com a questão de tipos de estudos longitudinais aí, tá? Mas ficou muito legal o seu trabalho. É só, de repente, numa próxima apresentação, eu sei que, de repente, são só 2 slides, tentar colocar um trabalho mais esquematizado, menos texto, né? Mais figuras, para que possam ser mais ilustrativas. Até mesmo os fluxogramas que são sugeridos pelo Prisma, assim, vale a pena você colocar aqui. Eu acho que daria mais qualidade aí
ainda ao seu trabalho. Mas, de qualquer forma, parabéns. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos passar para o próximo trabalho, né? Deixa eu colocar aqui. A internet é bom. É da Rayana. Rayana, você está presente? A Rayana, eu sei que ela está aqui. Ah, mudou, né? Rayana Maria. Acho que o Ricardo não entrou ainda também. Rayana? O login dela está aqui. Agora não sei se ela está me escutando. Rayana? Ela tá entrando novamente. Uhum. E o Ricardo não entrou, né? Pelo visto. Não. Então, não vieram a Juma, o Ítalo, a Thalita, e eu acho que o Ricardo também não entrou. Vou marcar aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi? Estamos ouvindo, Rayana. A hora que você quiser começar, pode começar. Bom dia. Tudo bom? Você está vendo a Pronto, sua apresentação? porque eu não consegui acessar o link. Pronto. Agora sim. Eu não consegui acessar o link pelo computador, somente pelo celular. Sem problema Pelo não. computador ele estava me levando para a página do Congresso. Aí eu tive esse probleminha para conseguir ativar o áudio. Não mete bronca, pode começar. Você tem 5 minutos de apresentação, tá Certo. bom? Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Rayana Maria. Eu sou aluna de medicina do 7º período da Universidade de Pernambuco. Eu vim conversar com vocês sobre a minha experiência numa pesquisa clínica. O trabalho que eu vou apresentar é experiência, pesquisa, valor prognóstico intra-hospitalar do volume plaquetário médio. Então, eu quis trazer para a gente discutir, vou brevemente apresentar a pesquisa. A pesquisa avalia a mortalidade intra-hospitalar dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, tendo como partida as plaquetas do volume plaquetário médio. Faz parte do processo de homeostase, de interrompimento, mas foi visto que em pacientes com estresse oxidativo, as plaquetas estão associadas às lesões cardiovasculares, aos infartos agudos. Então, a pesquisa ela propõe associar o volume plaquetário médio, que é um exame extremamente barato e acessível, com o ponto de corte de 10,4, com a mortalidade desses pacientes. Então, o estudo tem mais de 300 pacientes e aí a gente quer definir um novo ponto de corte para definir a mortalidade intra-hospitalar desses pacientes. O objetivo do trabalho hoje é trazer a experiência dos alunos de medicina que fazem parte dessa pesquisa. Tu pode passar, por favor? Nossa. Pronto. A parte minha participação como estudante e dos outros alunos tornou-se assim, de grande importância. Por se tratar de uma pesquisa clínica, a gente tinha que ir lá no pronto-socorro do PROCAP, buscar os pacientes pelo nome, captar, explicar a pesquisa e pegar os termos de consentimento. Então, a gente participava desde a parte teórica até a parte de ir lá e pegar os termos de consentimento com os pacientes, o que para mim foi uma experiência ótima. Então, a gente fez a parte de ajudar a formação da pergunta condutora, planejamento do projeto, biográfica, buscar artigo, mas também a gente foi lá para a ponta, captar os pacientes no pronto-socorro. E, além disso, como participar de um grupo de pesquisa, para mim foi uma experiência muito diferente. Eu estou há 2 anos e nas reuniões quinzenais a gente tinha discussões de artigos sobre todos os marcadores e, assim, é uma experiência muito construtiva, porque a gente tem vários profissionais, a gente tem biomédicos, tem pessoal do laboratório, então a gente troca muitas informações que eu não teria acesso sem estar na pesquisa. Então, para mim, tem sido uma experiência muito
construtora, muito positiva para todos os alunos também. Apesar de ser um pouco cansativo no decorrer da graduação, mas para mim vale muito a pena. Então, como considerações finais, eu queria trazer que os conhecimentos teóricos são muito importantes no nosso que a gente obtém de produção de artigo, de revisão, de descrição de relatos de caso, mas tempo a gente tem a principal experiência para mim, acredito que é a experiência humana. A parte de ter a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, de viver o dia a dia desse grupo, de resolver as demandas que surgem, de olhar os prontuários e ver o que está faltando e ligar para os pacientes. Então, assim, para mim, eu acredito que o objetivo desse trabalho hoje não é só descrever a pesquisa, né? É dizer como tem sido a experiência para os alunos. E, para mim, o que eu tiro de principal é muito importante os conhecimentos teóricos, mas o principal para mim foi esse dia a dia da pesquisa. Deixa eu só abrir minha câmera. Eu ainda tenho 40 segundos, eu continuo. Isso. Cristina, Ive, vocês querem fazer alguma colocação? Obrigado, Rayana, pela apresentação. Vou passar agora para a arguição, tá bom? Veja só, Rayana e equipe, parabéns. No entanto, eu achei assim a introdução muito fechada. Eu acho assim que como você, nos objetivos, você colocou que seria relatar a atuação dos alunos de medicina, na introdução você podia falar um pouquinho disso, tá certo? Buscar publicações que falem com relação aos alunos, né, no grupo de pesquisa, para depois entrar no foco no tema do trabalho. Na verdade, não é nem o tema, né, que seria a pesquisa desse valor prognóstico do volume plaquetário. Então, na introdução, você já foi para falar desse volume plaquetário médio, né? Mas, na verdade, você vai o quê? Você vai relatar a atuação dos alunos de medicina. Então, na introdução, seria bom, no início, você falar um pouquinho dessa importância dos alunos de medicina, né, no grupo de pesquisa, etc., para depois falar um pouquinho desse volume plaquetário médio. Mas o restante está ótimo. Certo, Rayana? Eu achei que ficou meio... E uma coisa que Vitor falou no trabalho anterior, que nesse realmente eu senti dificuldade, foi exatamente um fluxograma. Você poderia ter colocado menos palavras, certo? A gente fica assim, meio confuso, a gente não sabe se escuta você, se lê, então fica as figuras, eu acho que chamam mais atenção, você fortalece seu trabalho, certo? Mas o resto foi ótimo, sua apresentação foi ótima. Parabéns, Rayana, concordo com a Cristina, vou fazer uma colocaçãozinha rápida. Eu acho, como que você quis colocar um relato de experiência, seria bom você ter escrito talvez um pouco mais claro a sua metodologia. Faltou um pouco mais de organização nesse aspecto. Aí acho que a Cristina já falou o que eu iria colocar, né? E também numa apresentação de trabalho, eu tenho que tomar muito cuidado, e aí sim, entende-se enquanto professor, né? Quando a gente quer atingir um público, a gente precisa atingir a nossa linguagem e naquilo que a gente apresenta. Geralmente, quando tem a oportunidade de apresentar em pôster, é a oportunidade de colocar figuras, fluxograma, um mapa, alguma coisa que possa traduzir a sua fala, porque, como a Cristina muito bem pontuou, a gente não sabe se lê o seu material ou se presta atenção em você. Então, essa fica uma dica, uma sugestão aí para você. Mas parabéns pelo seu trabalho, viu? Izzy, tem alguma coisa para falar? Não, só dar os parabéns à Rayana. Eu acho que é uma iniciativa importante, esses grupos de pesquisa que vêm a partir dos alunos, né? Essa integração com a pesquisa desde da graduação é fundamental. Acho que esse relato ele retrata isso, a sua experiência e o que você conseguiu ganhar com essa experiência. Tá? Parabéns, Rayana.
Então, tá certo. O próximo seria o Ricardo, mas eu não sei se ele está aí. Ele está com dificuldade de acesso, Vitor. Ele não está conseguindo acessar. Ah, ele entrou agora. Conseguiu Será que entrar? ele entrou? Deixa eu ver. Não, Não, entrou foi não. só foi o slide. Só o slide. Ele tentou. Você está com contato com ele direto, Wilde? Será que alguma outra pessoa poderia apresentar para ele, de repente? Ou é a Maria Cristina? Não sei. Veja, esse trabalho eu participei, esse trabalho foi a tese do professor Ricardo, professor de cardiologia da universidade. Eu tenho um conflito de interesse de apresentar o trabalho, não posso nem estar aqui julgando, avaliando o trabalho, porque eu faço parte verdade. dele. Então, eu não posso apresentar nem julgar o trabalho. Vamos fazer o seguinte, como o nosso prazo é até às 10h30, vamos aguardar mais uns 20 minutinhos, ver se ele consegue entrar. Eu concordo com a Paula, Isis. Se você quiser apresentar, você pode apresentar. E aí a gente faz as críticas, se você me permitir. Eu e a Maria Cristina. Tá ótimo, pode apresentar. Porque aí o Ricardo não fica prejudicado. Se você também se sentir à vontade com isso, né? Claro. Eu posso sim, eu posso apresentar. Então, por favor. Licença, Bom, esse o trabalho número não tá o número, mas ele é o 548. Obrigada. Posso começar? Pode, à vontade. Você tem 5 minutos para a apresentação, tá bom? Bom, o trabalho é o teste ergométrico, aterosclerose subclínica, reclassifica o risco cardiovascular em mulheres. A gente tem uma dificuldade, né, de avaliação de risco em mulheres, principalmente nessa faixa etária que era do trabalho, de 46 a 65 anos. Né, os scores de risco, eles avaliam de forma uma subavaliação, na grande maioria das vezes. Né? O score de Framingham, que é o mais utilizado na cardiologia, eles têm uma subclassificação dessas mulheres. E o infarto agudo e a morte ocorre exatamente nessa faixa etária em que a mulher entra na menopausa, né? O risco, a mulher modifica o seu perfil lipídico, tem a questão da obesidade, tudo isso interfere nessa estimativa de risco, aumenta o risco cardiovascular. Então, o objetivo do trabalho foi reclassificar o risco cardiovascular estimado pelo score de Framingham em mulheres assintomáticas na meia-idade, com incorporação de antecedentes familiares e eventos cardíacos precoces, variáveis do teste ergométrico e marcadores de aterosclerose. Então, foi um score que ele acrescentou a avaliação de risco utilizando essas outras variáveis. A metodologia foi um estudo transversal com 509 mulheres de 46 a 65 anos, sem evidência de doença cardíaca, e considerou o score de Framingham baixo, menor que 5%, intermediário de 5 a 10% e de alto risco acima de 10%. Para a reclassificação dessas mulheres, foi incluído também história familiar de infarto, né, o índice cronotrópico, algumas variáveis do teste ergométrico, que é o exame que Ricardo ele tem a experiência, né, como o índice cronotrópico, a capacidade funcional, a alteração de depressão do segmento ST e score de cálcio e espessura íntima média carotídea. Pode passar o próximo. Então, a classificação das mulheres pelo score de Framingham, a gente observa que a grande maioria das mulheres elas foram classificadas como
muito baixo risco, 80% dessas mulheres. 6,2 e 3,0 intermediário e alto risco, ou seja, 13% classificada como alto risco cardiovascular. Com essa reclassificação, utilizando esses outros parâmetros, né, houve uma redução da proporção de mulheres no extrato de baixo risco e incremento nos demais extratos, né? Então, essa utilização dessas variáveis, né, o extrato de risco, por exemplo, de intermediário, ele passou a ser composto por 9% das mulheres com incorporação dessas variáveis do teste ergométrico. E o extrato de alto risco elevou-se para 16%, quando considerada a história familiar, e para 17% com a incorporação do score de cálcio. Ou seja, a incorporação de variáveis do teste ergométrico colaborou nessa estratificação de risco, né? Então, de acordo com a variável utilizada, um desses parâmetros que foi utilizado no teste ergométrico, de 3,5% a 29% das mulheres assintomáticas tiveram o risco cardiovascular reclassificado, né, para mais elevado, com a incorporação do score de Framingham, o histórico familiar de evento cardiovascular precoce, o teste ergométrico alterado e a presença de marcadores de aterosclerose subclínica. Ou seja, em resumo, essas variáveis contribuíram para reclassificar essas mulheres de forma mais efetiva. Então, são mulheres assintomáticas, né, que vão para uma avaliação, muitas vezes, na prática clínica para a liberação de atividade física. Então, é importante a gente ter trabalhos que mostrem que, de fato, o score de cálcio ele não classifica de forma efetiva essas mulheres e que a gente precisa de parâmetros mais fidedignos para avaliar essa população. Isso, parabéns, muito bom, muito legal o trabalho, muito interessante. Para mim, que eu também trabalho na área de cardiologia como fisioterapeuta, né, nessa área e pesquiso um pouco sobre isso, eu tenho uma dúvida, na verdade, assim, que eu não conheço, aí eu gostaria de aprender com você. O que seria aí, você marcou de marcadores da arteriosclerose, né? Esse score de cálcio, é algum exame do ponto de vista químico? Como é que é? Tá mudo o seu microfone. Desculpa. O score de cálcio é uma avaliação do cálcio nas coronárias, né? Você quantifica essa calcificação do ponto de vista... Você tem a angiotomografia, que hoje está sendo muito utilizada nas emergências em termos de avaliação de dor torácica, para ver se o paciente tem obstrução, né, coronária. Mas o score de cálcio te dá, vamos dizer assim, de forma mais simples, um parâmetro do percentual de calcificação dessas artérias. E isso pode te dar a estimativa de risco. Ou seja, eu tenho dentro daquelas artérias um percentual de pacientes com doença aterosclerótica, né? Então, ele é dividido em faixas e, a partir das faixas, você estima o risco. É uma avaliação, vamos dizer assim, anatômica, né? Porque o teste ergométrico é um teste funcional, não é um teste anatômico. Então, a gente, de fato, essas mulheres fazem parte da minha tese de doutorado, que a gente avaliou o total da amostra foram 853 mulheres, né, para avaliar a aterosclerose subclínica. Então, eu medi a ultrassom pelo ultrassom de carótida, eu medi placa, né, placa de carótida, e presença de placa e espessamento médio intimal. Então, Ricardo aproveitou o estudo e fez a avaliação funcional dessas mulheres, através do teste ergométrico. E aproveitou, ainda usou mais um outro dado de avaliação, vamos dizer assim, anatômica, que é o score de cálcio, o percentual de cálcio para avaliar, estimar o risco dessas mulheres a longo prazo, se há uma associação melhor à estratificação de risco. Na verdade,
a proposta era essa. Eu estou perguntando isso porque, assim, eu acho que é muito interessante a identificação de marcadores clínicos, né, que muitas vezes são de baixo custo, para poder classificar aí a questão do paciente. Para mim, principalmente, que trabalho com pacientes cardiopatas, e inclusive eles vão fazer atividade física, e enquanto fisioterapeuta, trabalho com pacientes de risco, né, e o exercício físico é uma estratégia terapêutica que ela tem evidência nível 1A de melhora da funcionalidade do indivíduo. Para mim foi muito interessante saber desse score de cálcio, porque a gente sabe que essa questão do cálcio altera na questão da formação da placa de ateroma, né? E ao mesmo tempo também estou querendo iniciar um trabalho, até bom trabalhar com um projeto com avaliação de estudo da função endotelial com ultrassom, né? E a gente para poder avaliar também essa questão da funcionalidade e identificar também como um marcador de risco. Achei muito interessante, muito importante, né, esse trabalho. Eu acho que contribui muito aí para vários profissionais. Muito obrigado, viu? Obrigada, Vitor. Eu acho que é fundamental, sou suspeita para falar que eu gosto de estudar essa população feminina que é tão deixada de lado, né? E as mulheres, aquela história, mulher não tem coração, né? E a gente está estudando o coração das mulheres, porque há uma observação na literatura que essas mulheres estão morrendo mais, né, de infarto, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem uma diferença tão importante, mas a gente vê que a população feminina tem uma mortalidade alta, né? Então, acho que são estudos que reforcem essa ideia e que tragam, pontuem, né, a melhoria para a avaliação dessas mulheres. A gente não sei se tem um pouco, embora assim, a gente está mais discutindo o trabalho, eu não sei se tem mais alguém para poder, acho que o Ricardo não entrou, né? Mas se você for a apresentação do Ricardo, acho que não tem mais ninguém para apresentar. Mas eu achei muito legal a questão das mulheres, porque de fato eu sinto falta, porque acho que também tem uma questão carga cultural, do nosso social cultural, assim, embora a mulher ela vai com muita rotina ao ginecologista, mas procurar outros profissionais que possam tratar dessas questões é um pouco mais difícil, né? E também a sobrecarga de trabalho que a mulher enfrenta no dia a dia, né? Eu acho que é bem interessante. Eu acho que também, sim, classificar a questão da mulher, principalmente considerando a questão da fase da menopausa, também é super, super importante. Nesse trabalho, se chegaram a avaliar alguma coisa relativa a controle autonômico, a parte de Holter, alguma coisa nesse aspecto ou não? Só avaliou mesmo o teste ergométrico, a questão da... Não, então, esse trabalho foi a minha tese de doutorado, né? Eu terminei em 2014, eu terminei na USP, e foi um projeto que eu fiz com o professor Nicolau, que é da unidade coronária de lá, do INCOL. E a gente estudou basicamente a aterosclerose subclínica e viu alguns marcadores, para tentar ver se existia associação, né? Então, eu estudei proteína C ativa, adiponectina, que na época estava sendo muito nessa coisa de síndrome metabólica, como marcador de síndrome metabólica, e como a mulher nessa fase do climatério, a gente tem, né, um aumento do perfil lipídico, a mulher já entra na menopausa com obesidade, o sobrepeso. Então a gente estudou, e era um trabalho que eu precisava mandar as amostras todas para lá, né? Foi um projeto do PPSUS. Então a gente identificou essa aterosclerose subclínica em 13% das mulheres. Ou seja, você classifica essas mulheres em baixo risco, mas 13% já tem aterosclerose de carótida, porque o meu desfecho foi placa, presença de placa, né, na carótida, ou espessamento médio intimal. Espessamento acima de 1 foi muito pouco, mas na verdade elas tinham a mesma, era placa. Lógico que placa não obstrutiva, mas presença de placa. Então, a gente avaliou, depois disso, o Rodrigo Pedrosa fez avaliação com a apneia do sono, né? Fez polissonografia dessas mulheres, teve avaliação de cefaleia, que foi a tese de Eudes, que é professor de neurologia, né? Teve várias pessoas que se integraram no grupo de pesquisa, e a gente
produziu muito trabalho nessa área. Então, para mim, é muito importante, esse trabalho está sendo apresentado aqui no simpósio, né? O trabalho da tese de Ricardo, um dos artigos que ele escreveu, e é um trabalho que teve muito sucesso, porque a gente produziu e formou algumas pessoas. Mas fica o convite para você, Vitor, que a gente tem todo interesse em trabalhar com fisioterapia, né? Porque eu estou na enfermaria. Aproveitar você aqui, eu trabalho na enfermaria de coronária, então a gente tem todo interesse. Eu li agora nesses últimos 15 dias muito sobre reabilitação, a gente não tem para onde mandar esses pacientes e a reabilitação está aí, o Procap tem tudo para oferecer a vocês em termos de pacientes para a gente montar um projeto. Estou à disposição. Ótimo. Eu vou querer seu e-mail, que eu vou mandar agora. Vou botar aqui no chat. Bote aí. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se alguém aparece. A gente tem meia hora ainda. Embora algumas pessoas não então, parabéns a Isli e a equipe, viu, Isli? Parabéns pelo seu trabalho. É interessante, esse score de cálcio é através de tomografia, é isso, Isli? Sim, a gente faz no Procap. Esse exame foi feito no Procap. São todos não invasivos, né? Esses marcadores. Pronto, é interessante, né? Isso também, o fato de não ser invasivo, né? Isso. Muito, muito bom, legal mesmo. Parabéns, Isli. Obrigada, Cristina, obrigada. Você trabalha no Procap, né, Isli? Professora também da UPE. Não, eu não sou professora, Vitor, eu sou da assistência. Atualmente, eu sou médica, né, da enfermaria de coronária, e atualmente eu estou na coordenação científica da unidade de pesquisa clínica do complexo hospitalar. Então, essa unidade que foi um projeto de 2005, né, um projeto da FINEP, e houve a gente está nesse processo de requalificação da unidade de pesquisa. A professora Paula Loureiro é a coordenadora da unidade, é gestora da unidade de pesquisa, e o professor Ricardo é o coordenador administrativo, que fez o projeto do teste ergométrico. Então, ele é um estudioso de teste ergométrico, né, para quem trabalha com físio. Também quem trabalha com físio. Eu tô aqui, eu sou de Petrolina, né? A gente está com um programa aqui de mestrado e doutorado, mas a gente dá para fazer parcerias aí, sim. De repente, alguém queira trabalhar com reabilitação, ou de pensar realmente em abrir um serviço de reabilitação no Procap, fazer uma parceria aí. Acho que vai ser bem legal. Não, com certeza. Aproveitar que esse tempo que não chegou ainda os alunos, os apresentadores que vão apresentar, a gente pode conversar. Na verdade... Eu acho que ninguém mais chega. A gente montou agora foi uma ação da unidade de pesquisa, o REDCap. Eu acho que você trabalha com o Rodrigo Capato. Isso. Pronto, o Rodrigo está na comissão do REDCap. E é uma plataforma, né, de captura de dados de pesquisa, então isso vai ajudar muito a gente, Vitor, muito, porque você pode, com o volume de informação que a gente tem, a cardiologia os pacientes, né, os estudos são de 20 mil, 10 mil pacientes, então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto. Eu estou à disposição de fazer esses projetos, a gente monta o protocolo, treina a equipe, pode treinar em telesaúde, vocês vão acompanhando aí de Petrolina e a gente vai produzindo. Estou à disposição. A gente pode trabalhar. Eu fiz meu pós-doc também com telesaúde, lá com o pessoal da UFMG, né? Sim, legal. Aí, com o professor Antônio, o Tom, né? Antônio Luiz Fion Ribeiro. Então, sim, foi muito legal assim, a experiência de trabalhar na telesaúde. Mas, assim, a minha área mesmo de pesquisa, essa parte que no meu mestrado e doutorado eu trabalhei com infarto agudo e exercício na fase 1, né? E aí agora a gente está com um projeto para avaliar diabéticos, né? Mas como aqui a gente não tem um hospital ainda, né? Meu sonho era
montar um serviço no Procaf e ter uma extensão aqui em Petrolina. Ótimo, então você está falando com a pessoa que passou aí esses últimos 15 dias estudando reabilitação, porque não tem para onde mandar esses pacientes. A gente Bora não montar faz um serviço, reabilitação. porque na verdade não tem, assim, acho que tem um serviço mais ou menos estruturado, acho que lá no HC da UFPE, né? Se eu não estou enganado. Posso até passar o contato de uma professora. Mas o ideal seria a gente poder fechar essa parceria aí de reabilitação mesmo, para poder também ter um pouco de coleta de dados, né? Que aí isso aí fica mais interessante, né? Mas assim, eu estou terminando um PPSUS, trabalhei com hipertensos, né? Aí a gente queria muito tentar abrir um serviço aqui, né? Vamos tentar abrir um serviço mais com pacientes com baixo risco, né? Ainda não tem um serviço, mas, por exemplo, em Petrolina mesmo, na região aqui, não tem serviço de reabilitação cardíaca de SUS para poder encaminhar os pacientes. Agora que a gente conseguiu abrir uma residência em fisioterapia, a gente vai começar a tentar galgar alguma coisa aí para o serviço de reabilitação. Então, Vitor, se você quiser, a gente pode marcar um horário depois para a gente conversar. Eu levantei agora um monte de trabalho para mandar um PPSUS, porque não sei se você sabe, mas a Secretaria de Saúde ela está montando o TLCG, né, em 7 municípios. Então, eu não consegui fechar, não consegui mandar o PPSUS, porque eu não consegui montar uma equipe Tá, você sabe mínima. que é Diogo dia 30, né? Pois é. Diogo dia 30. Bora entrar, vamos marcar para conversar mais tarde, se você estiver disponível. Pronto, então vamos lá. Vamos lá, eu mando para você. Eu mandei e-mail para você. Eu mando o trabalho que eu comecei a desenhar, a gente fez o esquema, como é que seria. Tem um grupo lá realmente em Minas que trabalhou muito. Tem os questionários que a gente pode chamar a enfermagem para trabalhar também, avaliar. São 7 municípios, então o que era que seria legal é porque a gente fez a conta desses pacientes que chegaram aqui na cidade, desses 7 municípios, deu 45 pacientes. Então, a gente podia fazer uma coisa bem legal, porque eram poucos pacientes e a gente estaria atendendo metade da população desses municípios, porque a outra metade foi para Caruaru. Então, a gente podia fazer uma coisa assim, ó, Petrolina, Caruaru e região metropolitana e atendia os 100 pacientes, dava mais ou menos, em 2019, foram 90 pacientes, eu já levantei, 90 pacientes desses 7 municípios de TLCG. Então, a gente montava um programa muito legal de reabilitação. Se você topar, eu topo também. Eu não posso mais aplicar, porque eu entrei em outro, já que eu não consegui fazer o que eu queria, eu fui para outro que as meninas me pediram e eu entrei como coordenadora em um e entrei como... Só não posso entrar como coordenador porque eu tô com um vigente ainda, o PPSUS, né? Pronto, pois é, mas aí a gente vê, vamos lá, vamos pensar. Eu vou te mandar o trabalho. Ai, gente, tá de fora. Você tem algum horário, eu não sei como é que tá seu horário para domingo ou para segunda-feira, porque para mim também tanto faz, né? Aí, como a questão desse projeto aí, se você quiser conversar segunda-feira... Pronto, vamos marcar na segunda. Deixa eu abrir aqui a agenda. Já marco logo. Não, muito legal. Que horas? Eu posso, assim, porque eu trabalho full time, assim, de manhã eu estou a manhã inteira na enfermaria, então não tem como... Meu peso de assistência é muito grande. Eu dou assistência aos pacientes da enfermaria. Então, quer marcar umas 7 da noite? Isso, 7 horas para mim tá legal. Ah, beleza. Então, vou marcar aqui umas 7 da noite, não tem problema não. Ok, combinado. Vou mandar para o seu e-mail logo de uma vez.
Joia. Já coloquei, já vai ser vizinha. Então tá bom, pessoal que ficou vindo meu bate-papo com a Iris. Obrigado pela presença de todos aí. E muito legal pelo trabalho. E vamos fechar essa parceria. Acho que vai ser legal mesmo. Vamos sim. Aí. Vamos sim. Tá bom. Um Tchau, abraço, tchau. Vitor. Foi um prazer conhecê-la, viu? Prazer.